Boa noite, o Sem Tabus começa agora e eu quero começar com você uma boa conversa, com uma boa companhia que vale muito a pena. Você com a gente, traz pra gente um retorno de muita gratidão, ter a sua audiência. Quando você nos escreve, fala com a gente nas redes sociais, deixa o seu recado, compartilha nossos vídeos, se inscreve no nosso canal no YouTube. Você está dizendo pra gente, eu acredito no trabalho de vocês, eu confio no trabalho de vocês e quero ficar junto. Então, muito obrigada. Isso faz a gente muito feliz aqui no Novo Tempo. Aos amigos internautas que nos acompanham sempre também, obrigada. Para você que nos acompanha pela TV, é assim. Quem acessar o nosso site, novotempo.com/ao vivo, por exemplo, ou /TV, pode assistir a nossa programação em tempo real. Simples assim. E tem ainda os nossos ouvintes na Rádio Novo Tempo. Vocês também são muito bem-vindos, muito queridos. Obrigada. Em todas as praças, a audiência nos faz muito bem e queremos sempre fazer bem o nosso trabalho, sempre corresponder à expectativa de um bom conteúdo, à expectativa de uma boa palavra, de um bom entendimento a respeito de temas relacionados à família. Aqui no Sem Tabus, especialmente temas do relacionamento e da sexualidade. Numa hora nós falamos a respeito de sexualidade propriamente dito, da atividade sexual, de sexo. Outras vezes vamos falar do relacionamento. O que nós entendemos? Que não existe sexualidade à parte disso que seja benéfico, que seja tão produtiva, tão positiva. Então, nós consideramos que a boa sexualidade, ela se dá desde o seu desenvolvimento dentro de um contexto de bom relacionamento, seja na gestação. Bom relacionamento influencia depois do nascimento e em todas as outras fases. Por exemplo, uma criança aprende mais sobre sexualidade, não é nem diante do que se diz a ela, do conteúdo entregue na palavra, mas do que uma criança percebe na relação entre os seus pais. E não é da relação na intimidade sexual, no ato sexual, não, de forma nenhuma, hipótese alguma. Mas uma criança entende de sexualidade percebendo o relacionamento dos seus pais. Como o pai cuida da sua mulher, o marido, né? Cuida da sua mulher, como essa mulher cuida do seu marido, estará dizendo ao seu filho como é o relacionamento entre dois adultos que se amam, que interagem positivamente e que ainda têm frutos desse amor, que são seus filhos, que são as pessoas que estão à volta, podendo testemunhar de como eles estão bem harmonicamente, como eles estão bem ajustados. E isso é falar de sexualidade também. Por isso, Sem Tabus não se dá a falar somente de sexo, sexo, sexo. É falar disso que é o seu corpo e isso é a vida. Nós não somos nunca uma coisa só à parte das demais. Nós somos um todo, não é? Então, eu gosto sempre de frisar para você, de posicionar o Sem Tabus para você, para que haja esse entendimento e assim a gente caminhe sabendo onde está pisando. Vamos falar, sim, hoje um pouco mais sobre sexualidade, mas nesse contexto do relacionamento, trazendo de volta aqui o Dr. Marco Lamarques. Outra vez, boa noite, bem-vindo, bom tê-lo com a gente sempre. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como sempre, vir para essa casa assim, aconchegante, assim, muito gostoso estar aqui com vocês. Viu? Muito obrigada. Dr. Marco Lamarques, já faz algum tempo, muitos anos, aliás, que eu tenho como meu convidado, que eu tenho aqui participando com a gente. Eu lembro que um dos principais programas nossos, de grande repercussão na internet, dos programas mais assistidos e curtidos, era um programa que falava de imoralidades, de um tema dentro geral da pornografia e que chamou muita atenção das pessoas. Ok, vamos lá. Dentro do universo do seu estudo, dentro do universo do seu doutorado, de tantas pesquisas feitas sobre pessoas religiosas, líderes religiosos, me fala um pouquinho de como deva ser o enfrentamento de, por exemplo, uma pessoa religiosa, de um líder religioso, frente às tentações da pornografia, que é tão presente, que é tão atual. Quais são os cuidados que um pastor, que um religioso, um homem, uma mulher deva ter? Primeira coisa é reconhecer que ele está sujeito, como qualquer outro ser humano. E esse acaba sendo um desafio muito grande entre os religiosos e até entre os pastores, porque nós achamos, primeiro, que a gente não vai ter problema e, segundo, que se a gente tiver, a gente vai conseguir resolver. E nós já dissemos nessa questão, nesse período aí que você mencionou, muito bem lembrado, que a pornografia é um vício
de estímulo. Quer dizer, ele tem um ciclo que está sempre se juntando a outro ciclo, então não tem fim. Quando isso acontece, ele de certa maneira, ele leva a pessoa a compensar as frustrações. Se iludir que está compensando as frustrações, porque aí entra a questão da dopamina e toda aquela coisa orgânica, satisfatória, né? E o pastor, ele está sujeito, uma pastora está sujeita a frustrações constantes no ministério. Porque você, às vezes, prega um sermão que não é do agrado, ou o tempo, ou administra a igreja de uma maneira que não é adequada. Já em outro programa, nós já comentamos sobre isso, que as cobranças são muito grandes, porque se espera de um líder religioso, enfim. Aí ele se envolve nessa frustração. Essa questão se torna, às vezes, uma necessidade emocional muito latente. Ele ou ela, esse líder religioso, se sente fragilizado, frustrado. Então, a necessidade emocional dele, ele precisa levar para o cônjuge dele, para se sentir seguro. E isso também é completado na relação sexual, porque a relação sexual ela é muito mais que um contato físico, é um contato profundo, emocional. Inclusive, o nosso organismo registra isso de maneira muito intensa e fica isso relacionado na nossa vida de maneira muito intensa. Então, quando ele tem na esposa, quando essa líder tem com o esposo esse complemento emocional, físico, através do sexo, isso vem de certa maneira, extravasar essa frustração, esse vazio, essa tristeza. Quando isso não é bem encaminhado, ou quando esse relacionamento é egoísta, o outro não permite ou não se interessa pela necessidade emocional do cônjuge, isso acaba sendo guardado para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar procurar, de alguma maneira, superar, me libertar dessa frustração. Aí que entra a questão do adultério, da traição, ou até mesmo do relacionamento com o ambiente pornográfico e dependência da pornografia. O religioso, o pastor ou a pastora, o que ele vai pensar quando se envolver com isso? A primeira coisa, ninguém pode saber. Segunda coisa, se souberem, acabou meu ministério. Terceira coisa, eu vou resolver isso sozinho. E em muitos casos, na maioria dos casos, esse vício não se resolve sozinho. Ele precisa de uma orientação, de um terapeuta, de alguém que tenha como lidar com isso, até mesmo porque isso esse envolvimento com essa área distorcida do sexo é apenas um sinal de que tem uma coisa que não foi resolvida aqui atrás. Ele não está sabendo lidar com o povo da igreja dele, não está sabendo lidar com as frustrações da administração ou das cobranças que ele tem, não está sabendo equilibrar isso com franqueza. Então, essa terapia ou esse ambiente profissional com o pastor vai ajudar a resolver isso aqui lá atrás. Quem sabe ele não passou por um abuso, não foi exposto na infância? Não se sabe. E ele guarda isso com ele e vai para o ministério pensando, não, o ministério vai me purificar, vai me santificar. Tudo bem, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa responsável com meus compromissos no ministério, mas eu sou um ser humano. Exato. Essas marcas não vão sair da minha vida. Então, o cônjuge tem que entender que o outro precisa dessa satisfação emocional, essa necessidade emocional não é atendida, Adelaide, como é que administrada, que eu me preocupo com a necessidade emocional do outro, entende? Porque nem sempre eu vou conseguir atender. Agora, essa sua fala, essa sua resposta, claro, eu fiz uma pergunta pensando nas pessoas que são cristãs, que são religiosas e mais, que são líderes religiosos. Mas ouvindo-o falar, se aplica perfeitamente para qualquer pessoa. Exatamente. Os cuidados que qualquer pessoa deva ter, os cuidados que qualquer casal deva ter, para prevenir a si mesmo de sofrimento. E aí eu te pergunto, seria então a atividade sexual de um casal um antídoto para sofrimentos provocados, por exemplo, como uma traição e um adultério? Tem algo de preventivo numa relação sexual feita nesse contexto de atender a necessidade do outro, de pensar no outro, de entregar para o outro algo que o deixe mais confortável emocionalmente e fisiologicamente também, é claro, não dá para separar. Então, a solução não está no ato sexual em si, mas ele é uma consequência desse interesse pela necessidade emocional do outro. Não é uma questão, como eu disse antes, do ato físico em si. O sexo é uma criação de Deus. E logo que surgiu o plano de Deus para o ser humano, ele disse assim, olha, vocês vão ter a relação sexual e vão multiplicar, isso vai ser uma bênção para vocês. Ele fala da nudez, da necessidade de se tornar um só, mas Deus coloca aquilo ali
por exemplo, deixa o homem, pai e mãe, se une, a sua mulher se torna um só, depois que ele abençoou o casamento. Então, primeira coisa, a bênção de Deus tem que estar presente nessa relação. A segunda coisa, o sexo não pode ser um ato egoísta. E o que a gente vê na sociedade hedonista de hoje? É totalmente salientado o sexo como um ato para você. É autonomia total. Por isso que a questão da pornografia entra aí. É para minha satisfação, para a hora que eu quiser, para a minha vontade, para minha, vamos dizer assim, para o meu conforto, entende? Até fisiologicamente, você não pode esconder que o homem e a mulher têm a diferença física nos seus órgãos genitais para que um complemente o outro na questão sexual. O tempo, a questão do prazer, depende do homem e da mulher entenderem que eles são diferentes e trabalharem essa diferença. Aí entra a comunicação. Eu preciso me comunicar não só na hora do ato sexual, mas também no decorrer, o que faz diferença para mim, o que é importante para mim, o que soma para mim, para me tornar mais espontâneo para essa relação sexual, mais feliz com essa relação sexual. Aí o sexo se torna uma bênção. Até Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 31, ele menciona lá o que Deus diz, deixa o homem pai e mãe, mas ele fala assim, ó, o homem tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Aí ele questiona lá na frente e fala assim, como é que pode alguém não amar o próprio corpo? Ele fala, se você ama o próprio corpo, você tem que entender que você precisa amar a tua esposa, porque ela é uma só contigo. Esse é um só que Deus fala. Esse um só, assim, eu vou me importar com o outro como se ele fosse eu. Quer dizer, eu estou preocupado com a satisfação dele, o prazer, porque o prazer é algo criado por Deus. Senão ele não teria criado o órgão sexual com essa possibilidade do prazer. Por que ele criou? Para não ter? Não, para ter e para desfrutar isso como um reflexo dessa... Então, quando o indivíduo vem acompanhando esses passos, afetividade, atendendo a necessidade emocional, se comunicando com o outro, mostrando, eu me importo com você, até mesmo se isso é confortável para você, se não é, se isso é mais prazeroso ou não é, quanto que você faz falta para mim, quanto que eu sou importante para você, quanto que eu preciso de você. Essas frustrações que fazem parte da vida e do cotidiano e é para o nosso crescimento, elas acabam sendo administradas de uma maneira saudável. Aí, quando eu tenho relação sexual, eu estou ali extravasando tudo aquilo que já veio. Não é o ato sexual em si, ele veio num complemento, uma coisa levando a outra, comunicação, eu me importando com o outro, eu entendendo a necessidade emocional do outro, eu me preocupando com a necessidade emocional minha, mas também falando para o outro qual que é a minha necessidade. Aí vem a questão de afinidade, do toque, da parte física, e aí vem o complemento, que nem sempre é perfeito, porque alguns dizem assim, não, o sexo tem que ter orgasmo em toda a relação. Espera um pouquinho, a gente não é uma máquina. Envolve o dia, envolve a questão até da estrutura que eu tenho vivendo emocionalmente, né? Então, talvez o sexo, um tem orgasmo, o outro não, mas foi feito ali um carinho, foi feito ali um momento de entrega, teve paciência, teve envolvimento. Isso que é bonito que Deus criou. E vai de encontro à pregação cultural hoje. O que a cultura prega hoje? O hedonismo prega. Viva para você. O prazer traz felicidade. Então, amigo, vá atrás do prazer como quem tem a última esperança do mundo. E o momento que você encontrar o prazer, você vai ser feliz. E só que esse tipo de pensamento egoísta, ele não funciona no plano de Deus e nem vai fazer o sexo feliz. Vai fazer o sexo uma ferramenta de autossuficiência. E as pessoas não estão ficando mais felizes por isso, por Lógico, alcançar essa procurando autonomia. coisas, com as invencionices, Darlete, que nós já falamos aqui, você até falou muito bem colocado aqui no teu programa já algumas vezes, sobre as coisas que estão se inventando hoje. Aberrações que Deus nunca planejou, aí o sexo fica uma coisa suja. O pastor, vamos dizer, o líder religioso, o pastor, ele tem que ver no sexo uma bênção. Uma bênção. Isso é um privilégio. Agora, sabe, pastor, num tempo, os religiosos apregoavam a relação sexo e pecado muito próxima. Sim. Mesmo os religiosos, isso é coisa de igreja, isso é coisa, né? Sim. Está na história que a igreja dá esse suporte para. Sexo e pecado é coisa quase igual. Sim. Muito bem. Aí nós fomos avançando e foi sendo esclarecido, o pensamento foi sendo ampliado e, graças a Deus, veio luz sobre essa questão. Sim.
Mas eu temo, e hoje, por exemplo, nós temos aqui num canal cristão, como a Novo Tempo, e nós temos um programa chamado Sem Tabus, para falar de sexo, e não ficamos combinando, olha, não diz essa palavra, não usa essa palavra, não diz isso ou aquilo. Não. Não vai por esse caminho. Não diz isso, não pode. Não, vamos lá, vamos falar de sexualidade. Beleza, tá tudo ótimo. O público aceita, são 6 anos já que estamos no ar, ótimo. Mas eu percebo, viajo muito, participo de muitos encontros e ouço muita palestra, e aí eu percebo que a gente começa a correr um risco de ter saído daqui e ir para acolá no quase uma deusificação do sexo. Sabe, eu não sei qual é o que você pensa sobre, ou você já percebeu sobre, mas até há discursos muito assim rasgados sobre o sexo, como que tornando isso, que como ouvi bem de você, presente de Deus, tornando isso leviano também. Sim. Sabe, outrora era assim, proibido, aí agora é assim, sabe, faz, não interessa, não acontece, mesmo no discurso religioso. E eu acho que a gente, quando vai de extremo para extremo, a gente perde essa delicadeza do sexo, da continuidade, do que está envolvido nele. Então, na próxima parte aqui do programa, eu quero pensar nisso. Como que a gente vai resvalando, né, de um polo para o outro e perdendo de vista isso, o que fazer para não perder assim o que tem de bonito nisso, e eu diria até o que tem de sagrado nisso, mas não é do sagrado intocável, é do sagrado tocável, e de ser sagrado para ser tocado é que eu deva ter cuidado para não perder isso e deixá-lo largado ao leviano, entende? É bem rapidinho e nós estamos de volta. Volto conversando com o pastor doutor Marco Lamarques. Estamos falando sobre relacionamento e sexualidade. Hoje, como é a proposta principal do Sem Tabus. Obrigada por sua audiência. Para você que chegou agora, não está desde o comecinho do programa, mas estamos ainda num bom bate-papo e cabe você aqui na nossa conversa, claro. Deixe seu recado na nossa página no facebook.com/semtabus.nt, Carol, ou só o Sem Tabus. Facebook semtabus.nt, tá bom? Para você não errar o nosso endereço. Pode visitar o nosso site também? Pode tornar-se um dos nossos seguidores? Bem-vindo! E aí é Sem Tabus, tá bom? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube para você acompanhar, para você assistir. Deixei no ar, antes de irmos para o intervalo, conversando com o doutor Marco Lamarques, que num dado momento nós éramos muito pudicos. Nada podia, estava tudo errado, e é pecado, e era quase uma mesma coisa. Pecado e sexo é falar da mesma coisa. Ainda tem disso, mas quebrando tabus, nós vamos chegando lá e trazendo luz sobre a sexualidade, como ela deva ser entendida na palavra de Deus e no desenvolvimento humano, ok. Só que, de lá para cá, possivelmente nós já estejamos resvalando para um outro polo e a gente tem usado a sexualidade fora do lugar. E isso mesmo, desconfio eu, não vou falar de pesquisas, estatísticas, não, mas desconfio eu, pelo que tenho ouvido, pelo que tenho visto, presenciado, que talvez nós corramos um risco de resvalar para um outro canto que não sei se é o devido, pastor. Queria ouvi-lo sobre. Duas coisas que nós temos que fugir correndo com relação ao sexo. Primeiro, permitir que o sexo seja egoísta, que é totalmente contrário ao plano de Deus, e segundo, que ele seja vulgar. Essa questão que você falou vem dos gnósticos, do tempo de Paulo, do tempo da igreja cristã primitiva, já dos gregos que trouxeram esse pensamento de que os gnósticos pensavam o seguinte, que o corpo é a prisão podre da alma. Eles dividiam corpo e alma, né? Então, tudo que o corpo faz não presta. Aí eles começaram a pregar que quem tem relação sexual é um pecador, e tanto que o líder religioso, o sacerdote, não podia ter relação sexual, porque ele ficaria purificado se não tivesse. Aí depois, Jerônimo e Agostinho deram uma liberada e falaram assim, não, se for sexo para procriação, não pode. Mas aí o que virou sexo? O sexo virou uma coisa horrível, é um pecado, Deus abomina isso, porque é a prisão podre da alma, o corpo, e está fazendo isso. Aí depois, com o tempo, as pessoas ficaram revoltadas e disseram assim, não tem nada disso, só que foram para outro extremo. Aí é do jeito que pode, até com a abóbora.
né? Do jeito que pode. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter equilíbrio. O que Deus coloca é muito claro. A bênção que Deus dá para o casal é uma vida a dois. Ele não dá só a bênção para Eva e nem só dá a bênção para Adão. Ele dá para os dois. Ele fala assim, sede fecundos. Não fala, Eva, você tem que procriar. Não, os dois. E ele fala depois lá, vocês vão se tornar um só. Essa união era a união física e a união emocional. E nós não podemos vulgarizar. Essa palavra aí, que eu não vou falar, senão vou enrolar aqui. Tornar vulgar uma coisa criada por Deus. Mas, infelizmente, alguns, até palestrantes, usam palavras chulas. Isso. Comparações indevidas. Trazem desse meio hedonista para dentro da igreja algumas filosofias, pensamentos e posturas que Deus nunca colocou. Tem que ter sensualidade no sexo? Tem que ter. Tem que ter prazer? Tem que ter. Mas não tem que ser isso a coisa mais importante. O que tem que ser isso? Um complemento do que eu venho trazendo no meu relacionamento afetivo, emocional, que é afetivo sexual também. Tem que ser recriado isso. Mas nós não podemos pensar que é assim... permitir fetiches, por exemplo, no relacionamento. A esposa tem que se vestir de enfermeira para eu sentir vontade de ter relação sexual, tem que se vestir de colegial. Ele tem que se vestir de bombeiro para eu... Desculpe, mas tem histórias que eu já ouvi. Sim, é assim. Para ter prazer. Não, tem que apimentar a coisa. Cuidado com essa palavra para apimentar. Principalmente nós que somos cristãos, nós temos que entender, sexo não é pecado, foi criado por Deus, mas ele tem... o seu ambiente do casamento, o quarto do casal, ele tem que ser um ambiente onde os anjos de Deus possam estar presentes. Ah, pastor, mas pensar que eu estou tendo relação sexual com os anjos aqui. E Adão e Eva? Como que foi no jardim do Éden? Eles tiveram relação sexual escondidos atrás de uma árvore? Deus aprovou porque aquilo é belo, aquilo é positivo, aquilo traz um benefício para nós, como complemento do meu relacionamento altruísta, emocional equilibrado. Eu não preciso me vestir de bombeiro, nem ela de colegial, para ter um sexo aprazível. Se está precisando isso, é porque o problema está comigo. E se eu começo a depender muito disso, é porque eu estou criando certas imagens na minha mente que não são aquelas aprovadas por Deus, para chegar nesse ponto. E quando eu chego nessa questão de cada dia ter que acrescentar mais, acrescentar mais, acrescentar mais. Não, agora tem que ser lá no campo de futebol, tem que ser no elevador, tem que ser dentro de um banheiro público. O que está acontecendo comigo para ter uma bênção de algo que é tão bonito, criado por Deus? Eu tenho que distorcer isso? Então, todas as coisas feitas por Deus, o mal tem distorcido. E entre elas, o sexo. O sexo é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Mas ele tem se tornado vulgar pelo pensamento gnóstico e hedonista. Eu percebo que nas suas explanações sobre relacionamento e mesmo agora falando de sexualidade, sempre vem à tona a sua fala bem contundente a respeito desse egoísmo e me parece que, diante de tanto estudo que fora feito e da sua prática pastoral, da sua atividade pastoral, parece que foi descoberto, então, na sua visão, pelo menos a sua fala me entrega muito isso, parece que isso é uma das coisas que mais estraga um relacionamento, mais estraga a convivência, é o egoísmo, é o egocentrismo, quase como nesse ismo doença. Sim. Mas é verdade, você falou muito bem, colocou muito bem, Derleide. A gente tem que saber qual a fonte de tudo isso. Por que um camarada vai para frente da tela de um computador olhar pornografia? Ele está pensando em quem? Nele. E ele quer resolver o problema da frustração dele. Quando ele procura a esposa, quer ter relação sexual com a esposa, mas a distratou, ele passou até pregando a semana toda, o dia todo, e com reuniões na igreja. Aí ele chega em casa e simplesmente quer a esposa à disposição dele. E não a trata com dignidade, não a trata com igualdade, um só. Ele está sendo egoísta. E aí a gente pergunta assim, por que Deus colocou o sexo? Você não consegue ter felicidade no sexo sozinho. Ah, mas eu tenho prazer no sexo sozinho, mas você não é feliz. Tanto é que a gente entra naquele ciclo que nós falamos aqui, que é um vício de estímulo. Cada vez vai buscando mais coisa, mais coisa, mais coisa, porque nunca está feliz, sempre está procurando mais satisfação em coisas extremas, porque ele está sozinho. Quando ele tem outra pessoa, só o fato de você ter que lidar com outra pessoa, no tempo dela, com as emoções dela, com as necessidades peculiares dela, aquilo precisa de uma doação. E isso, às vezes, a pessoa pensa, eu não tenho tempo para isso, eu quero minha satisfação. Deus não fez o sexo para você se satisfazer, virar para um lado e dormir.
Deus fez o sexo para você ter um complemento de satisfação, junto com a outra pessoa. Por isso que Deus fez o sexo no casal. E isso está latente nos vários caminhos. Por exemplo, a globalização, que é uma coisa muito falada hoje, ela expõe muito a questão do egoísmo. Ela, até mesmo o indivíduo trabalhar demais, trabalhar para conseguir as coisas para ele está para trás, deixando um monte de valores e até pessoas magoadas, feridas, isoladas, solitárias, para ele conseguir isso. É ensinado, não, você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor, conseguir ter mais para comprar mais, para vender, para comprar mais, para jogar fora, para comprar mais. Ele está pensando em quem? Na família? O tal do apartamento de 10 metros quadrados. O contexto da sociedade está incentivando quem? O casal? Está incentivando quem? Então, há uma demanda muito grande para isso, e isso é justamente um plano diabólico, de isolar o indivíduo. Eu preciso do outro de que maneira? Lembra de uma frase que eu já citei algumas vezes aqui, mas ela acaba batendo toda hora aí. Que você pode se relacionar com uma pessoa de duas maneiras, eu, você ou eu, objeto, lembra disso? Uhum. É exatamente isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão se relacionando com os outros como se fosse eu, objeto. O que significa? Eu apenas me relaciono para usar o outro. Isso está dentro do casamento. O momento que ele não serve mais, eu troco por outra pessoa. É simplesmente isso. Como eu troco o meu computador, como eu troco o meu smartphone, como eu troco o meu sapato, eu troco por outra pessoa. Uhum. E aí não existe um crescimento, um amadurecimento no indivíduo. Porque esse relacionamento, até a questão sexual, quando ele tem que esperar a esposa estar preparada emocionalmente, fisicamente para o sexo, ele tem que se doar, ele tem que sacrificar até a impulsividade dele. E isso não é egoísmo. Por que Deus fez assim? E eu estou aqui pensando, qual é o benefício de um rapaz e uma moça se preservarem sexualmente? Não teria uma negação em prol de um momento, em prol de um outro que eu vou encontrar, com quem eu vou estar num tempo certo, num lugar ideal? Tem um exercício de Deus com a gente, ou pelo menos a proposta de um exercício de Deus com a gente, de abnegação. Sim. Né? Ele sempre está trabalhando com a gente, estou falando aqui em termos da sexualidade, mas você pode olhar para o contexto da vida, e no desejo de Deus para ensinar a nós, enquanto Ele Pai, nós filhos, o desejo de que nós sejamos mais abnegados, justamente tirando mais os olhos de si e olhando para o outro. E esse é o maior desafio, Darleide? Porque, por exemplo, qual que é a necessidade de um casal se preservar para o casamento? Porque eles não estão em função da sexualidade, eles estão em função de um relacionamento. Quando você tem isso reservado para o casamento, pastor, por que precisa ter casamento, papel assinado? É por você e por mim. Por quê? Porque nós precisamos ter um compromisso para que eu me dedique, para que eu sacrifique, não valores, mas sacrifique algumas debilidades minhas, para esse relacionamento funcionar. Agora, se eu não tenho um compromisso, a gente tem relação sexual, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mora junto, não tem compromisso nenhum. Aí chega uma hora que começa a ter problema. O que eu faço? Eu não tenho compromisso? Eu não quero problema. Vou embora. Ou eu pego uma pessoa que eu conheço numa balada aí, conheço numa noite, numa pizzaria, saio com ela, vou para o motel, transo, vou para casa, coisa boa, mas e o compromisso? Não tem. E a realização emocional? Não existe. Existe um momento de prazer. O orgasmo? E daí? Passou, segundos depois, já acabou. E daí? Eu vou para outra, vou para outro? E a satisfação de crescer junto, de desenvolver junto o amadurecimento dos dois, a cumplicidade dos dois, que é bonito. Ter uma família, depois ter filhos planejados. E é interessante, Darleide, que nós temos em nosso cérebro um neurotransmissor que quando nós temos quando nós temos uma experiência profunda, ele funciona como se fosse uma cicatriz. Fica no nosso cérebro isso. Essa noradrenalina. E ela cria uma cicatriz tão profunda que nunca mais eu vou esquecer isso. Então, um rapaz e uma moça que têm relações várias sexuais, pastor, mas eu não estou nem aí, eu não quero mais esse camarada, não estou nem pensando nele. Para aí, amiguinha. Para aí, amiguinho. Porque vai ficar registrado na tua mente isso, você não tem como, é como uma cicatriz, nunca mais sai. E aí, quando você resolver ficar com uma pessoa, não é esse que eu quero para a minha vida, você vai ter todas essas lembranças com você e até mesmo inconscientemente comparações com essa pessoa que você casou, daquelas outras que você teve relação. Segunda coisa,
A relação sexual no namoro interfere na escolha. Se você está namorando uma pessoa, não quer dizer que você vai casar com ela. E mesmo noivo ou noiva não quer dizer que você vai casar com ela. Quando você tem essa relação sexual que traz essa marca, essa cicatriz profunda, interfere para você que depois viu algumas características do outro que não são agradáveis ou até mesmo você não consegue suportar, você tem a condição de dizer assim, não dá mais, querida. Eu não tenho mais como namorar com você, não dá mais certo. Por quê? Porque tem relação sexual no meio. Ah, pastor, eu consigo. Não consegue. E você pode até casar com essa pessoa arrastando uma série de problemas que você não tem condições de lidar, nem ele, e que não poderiam ter se casado por isso, e você não vai conseguir. Então, até onde o sexo interfere? Provoca uma espécie de anestesia, né? No sentido da percepção do que vai contribuir ou não para o bem-estar de vocês numa relação, desse casal numa relação. É assim, é sempre mais seguro escutar o assim diz o Senhor. Sim. Né? Pode ser aí você não acreditar. Não, eu estou aqui assistindo vocês, ouvindo esse programa, mas assim, eu não sou de igreja nenhuma, religião nenhuma, nem acredito em Deus, enfim, nem sei e tal. Vocês vêm com esse papo aí de Deus. Mas nós somos criacionistas, nós somos crentes na palavra, no que está declarado na Bíblia Sagrada. É o livro sagrado e é nele que nós baseamos a nossa história. E está provado na vida e essas vidas estão aí para serem lidas como testemunho vivo de que quando nós escolhemos um caminho que é apontado pela palavra de Deus, pelo assim diz o nosso Deus, o nosso Senhor, nós podemos até sofrer quedas, desatinos, frustrações, mas é mais seguro e as chances de você alcançar o destino com o maior número de acertos é tremendo. Então, não vai no falatório, na cultura, no que dizem, no que acham e muito menos nos seus impulsos e sentimentos. Esse é um negócio mais difícil de lidar, né, pastor? Impulsos e sentimentos, porque desde menininho, bebezinho no colo da mãe, tem impulso de agressividade, Sim. tem impulso de nem ser compreendido. Por que uma criança reage daquela maneira? E vai crescendo, batendo pé, dizendo eu quero, porque ele está sentindo, porque ele está entendendo, é o universo deles. Mas a gente precisa ensinar a controlar. Por quê? Para não termos tiranos aí a toda hora. Tem limites, né? Limites. Então, a gente precisa se pôr limites Sim. também. Então, começamos falando de imoralidade, começamos falando de pornografia e vamos concluindo, fazendo pensar a respeito de controle dos impulsos. Sim. Então, suas palavras para nós irmos concluindo. Então, essa questão do impulso, ela precisa ser trabalhada com antecedência. Eu, como você, como todas as pessoas que nos assistem aqui, temos necessidade de sermos amados. Quando essa necessidade não é preenchida, eu procuro buscar algumas coisas no meu ambiente que compensa essa necessidade. E alguma delas é o sexo. Então, eu creio que muito da sociedade que nós temos hoje, muito das pessoas de hoje, elas não foram amadas quando foram pequenas. Então, elas estão procurando, a menina está procurando o pai que ela não teve, o menino está procurando a mãe que ele não teve. E ele procura através do sexo, como se isso fosse preencher esse vazio. O casamento, ele não vai resolver teus problemas. Esses esquemas que você trouxe, né, como diz Beck, Aaron Beck fala esquemas, né, essas crenças, elas precisam ser ajustadas, precisam ser administradas, trabalhadas, ou com uma terapia, ou com a palavra de Deus, ou você precisa trabalhar isso. Só que quando eu ajo de maneira impulsiva, eu estou tentando preencher algo que o sexo, por exemplo, não vai preencher. Ele vai ser paliativo. É a mesma coisa eu tomar um melhoral para curar câncer. Né? Parece que vai aliviar, mas ele só está dando uma ilusão. Nessa questão impulsiva, eu tenho que pensar assim, como é que eu vou reagir com a minha namorada? Aí tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, disse assim, ele disse assim, não comece aquilo que você não pode terminar. Se eu estou dentro do carro com a minha namorada, começo com carícias muito pesadas, aonde eu vou chegar? E tem carícias que são preliminares da relação sexual. Pois é. Como tocar nos seios, tocar nas partes íntimas, genitálias, como beijos em determinados lugares. Eu estou me preparando para o sexo. Até mesmo, alguns casais que eu já conversei de namorados, existe até a lubrificação nessa hora. Agora eu pergunto, por que o cara começa uma coisa, desculpe, a pessoa começa uma coisa que não pode terminar?
Ela vai poder terminar? Vai poder ter relação? Não, eu estou namorando, porque se pode ficar grávida, pode. Então, já pense antecipadamente como é que eu vou me portar no namoro, onde vai pôr a mão, onde não vai, até onde vai o beijo. Eu vou ficar sozinho no carro, vou ficar sozinho em casa da fulana. Eu já resolvo antes, já pensando, não esperar na hora resolver a questão do impulso. Vivemos um tempo em que as pessoas falam muito de ser social e nós todos estamos envolvidos, por exemplo, com redes sociais. Todos nós nos comunicamos e parece que nos comunicamos muito bem, mas eu acho que só parece. A gente se desentende muito, a gente se desencontra muito e no final das contas fica aquela pergunta: será que nós vivemos em sociedade e valorizamos isto? Ou nós estamos cada vez mais nos voltando para o nosso eu e vivemos solitariamente? Doutor Marco Lamarques, o que dizer sobre solidão num tempo em que as pessoas falam tanto em ser social? E se eu aplicar isso para a linguagem do relacionamento mais próximo, conjugal, afetivo, será que não estamos transportando dali para cá? Você sabe que em outra ocasião nós mencionamos aqui, eu conversei até com você sobre isso, que o casamento pode ser o lugar mais solitário do mundo. Verdade. E eu estava analisando uma pesquisa feita pela Associação de Cardiologistas da Inglaterra e eles descobriram que aumenta mais de 30% a possibilidade de você ter um derrame cerebral quando você é solitário. Já pensou? Uau. E quase 30% você tem possibilidade de ter um infarto se você for solitário. E é bom a gente ficar sozinho de vez em quando, mas o isolamento que é complicado. E nós estamos falando aí de uma mania que nós estamos envolvendo, de se isolar, mesmo dentro de casa. E quando não existe a comunicação afetiva do casal, existe uma solidão emocional. Eu não falo mais o que eu estou sentindo para ele, ela não fala mais, eu não falo mais o que eu estou sentindo para ela. Ela não sabe que eu estou... E às vezes a gente... Você já viu aquela situação? O que você tem? Nada. Não, mas nada. Principalmente os homens gostam de fazer muito isso, né? Ou ela até não quer falar mais, porque quando ela fala, ele não ouve. A comunicação, você que é uma especialista em comunicadora, você sabe, não é só você falar, eu tenho que estar ouvindo. Exato. E tem que estar prestando atenção em você. Então, esse isolamento emocional, não existe mais preocupação com as necessidades emocionais do outro e nem preocupação de ouvi-lo e nem de eu falar. E isso vai deixando a gente doente, a ponto de os sintomas serem iguais aos sintomas da depressão. Você já pensou? Você tem neurotransmissores que são afetados com isso e trazem sequelas sérias, a ponto de levar uma necessidade de uma medicação até. Ansiedade, né? Porque o organismo, quando ele se isola, ele acaba estimulando determinada área do cérebro. Quando você fica isolado. Sozinho a gente pode até lidar, mas o isolamento, que é uma solidão estendida, vamos dizer assim, o camarada chega em casa, ele, oi, e vai para o canto dele, ou vai para o tablet, vai para o smartphone, ou vai para o computador, ou vai para o quarto, se tranca, quer olhar um programa, enfim. Ela não fala... E o isolamento social, o que é isolamento social? Eles não fazem mais nada juntos. Não saem para andar de mãos dadas, desculpe. Não vão para um passeio, não almoçam juntos. Ela vai para o supermercado, ele vai lavar o carro. Ele sai para jogar bola, ela vai visitar a mãe. Mas de vez em quando, tudo bem, pode até ter de vez em quando. Né? Você pode, marido, ficar com as crianças para ela ir passear no shopping, beleza, parabéns. Não, hoje a casa é minha, eu vou cuidar da casa e você sai com as crianças ou sai com a tua amiga, tá? Não há problema disso, mas quando essa solidão ela é estendida para uma rotina, para uma frequência maior do que deveria, ela se torna isolamento e o isolamento deixa a gente doente. Então, precisa comunicação. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui meio complicada, Daleide. Eita! Se você está com alguém que não gosta de se comunicar, insista. Não perturbe, mas insista. Qual a diferença entre perturbar e insistir? Não perturbar e insistir. Perturbar é quando você é inconveniente. Talvez a pessoa está precisando ficar sozinha mesmo, ou sempre. Mas, assim, fale de coisas que ele gosta de ouvir. Por exemplo, se o teu marido adora um futebol, vamos dar um exemplo assim, bem superficial. Fale de futebol sobre ele. Pastor, mas eu não entendo nada. Então, assista aos comentários. Não tem mulheres que apresentam programas de futebol e que fazem sucesso? Pois é. Tem até uma gaúcha aí que tem numa emissora que apresenta. Verdade. Né? Mas, assim,
olha lá, ele gosta de bicicleta. Tem um marido que uma vez comentou comigo assim, pastor, eu adoro moto. Eu adoro moto. E eu estou passeando de mãos dadas com ela assim, eu falei, olha, eu estava vendo uma moto e tá... Aí quando ele percebeu, ela não estava nem aí com ele. Não estava prestando atenção. Aí sabe o que eu fiz? Não falei mais. Eu parei de falar, cortei o assunto, ela nem perguntou, e daí? Ela falou assim, então, sabe a fulana... O que ela fez com esse marido? Ela isolou o marido e deu um incentivo para ele assim, viva o teu mundo da moto, das coisas que você gosta, porque eu não tenho interesse nenhum nisso. Aí ela fala assim, pastor, ele não me procura, não se comunica, ele não gosta de conversar comigo. Quem sabe você está incentivando ele a se isolar? Então fala para ele, vai lá um pouquinho, lê na internet sobre motos, da moto que ele gosta, moto de velocidade, ele gosta dessa moto custom de passeio, vai ler um pouco. Você sabia que teve o lançamento? Olha, eu estava vendo hoje. Você sabe que, eu não sei se acontece isso com você, com a tua menina, mas eu fiz isso com os meus filhos. Porque tem uma fase que parece que eles não gostam da gente. Isso é só parece. Pai, ou a gente abre a porta do quarto, que foi? Como se a gente fosse a maldição entrando no quarto deles. Mas eu falei assim, eu já sei, eu vou conversar de coisas que eles gostam. Aí comecei a ler sobre coisas que eles gostavam. Então, e sobre aquilo? Ele falou, pai, como é que você sabe? Não, eu estava, como é que funciona isso? Daqui a pouco a gente estava conversando. E nós começamos a entrar num mundo que era mais deles do que meu, mas foi legal porque a gente se comunicou. Então, quem sabe, com meu cônjuge, com ela, eu preciso conversar, quem sabe, sobre bolsas? Fazer um intensivo sobre bolsas. Ela gosta muito de cuidar do cabelo. Eu cuidar, ler alguma coisa sobre cabelo, tratamento, cremes, né? Mas isso não tem nada a ver comigo, mas... A pessoa tem a ver. A pessoa, ela não é importante para você? É. Então, eu sei uma historinha que o meu tio, você conhece, o pastor Edemar, conta muito, que uma mulher foi para o estádio com o marido, estádio de futebol, e estava lá incomodada, aquela gritaria, aquela gente com corneta, e o povo suado, pulando, e daqui a pouco ela olha para o lado e vê outra ali. Ela fala, nossa, uma aqui, outro, puxa, até que enfim tem uma mulher aqui. Naquele tempo não tinha muita mulher no estádio, né? Ela falou assim para ela assim, você gosta de futebol? Ela falou, não. O que está fazendo aqui? É que eu gosto do meu marido. Yes, é isso. Então, eu não gosto de ver loja de shopping que tem bolsa, mas eu amo minha esposa. É isso. Eu vou te falar, vou fazer uma confissão pública, que eu já falei em alguns lugares. Eu não gosto do mercado, e principalmente fazer compra no supermercado, se muito mais for domingo ou sábado à noite. Mas eu vou muitas vezes com a minha esposa porque eu amo a minha esposa e não gosto do mercado. Então, vamos falar mais sobre aquilo que é interessante para o outro também e vamos ficar mais, assim, identificado com isso? E não dá para esquecer a história do pastor Alejandro Bulhon, do mamão, Opa, né? É clássica essa. É clássica. Comer mamão porque eu amo. Comer mamão porque ama. Pastor Alejandro Bulhon conta que no início do seu casamento, a esposa todos os dias no café da manhã servia mamão, porque ela é a fruta preferida dela. E o filho, um abraço para você, viu, Orfília? E ela disse, ela sempre servia mamão para ele e ele comia. Só que passado muito tempo é que ele tem coragem de dizer e ela se dá o trabalho de descobrir que não era a fruta preferida dele, mas ela era a mulher preferida, era a esposa dele. E estava preparando para ele aquilo com carinho. Com amor, então como que ele ia negar? Não é uma questão de você se negar no sentido adoecido da palavra. Da sua individualidade, do seu valor, né? Não, eu tenho que dizer dos meus gostos, do que eu quero, que não quero. Mas sabe aquela hora que você é rude quando fala? Sabe o que é você ir na casa de alguém e você é vegetariano? Ou não come açúcar. E aí você chega lá e alguém vai te oferecer um pastel com recheio de carne ou uma torta com recheio de doce de leite. Aí você assim, uau, como é que eu vou fazer? Você olha para os donos da casa, você olha para aquelas pessoas que prepararam para te receber o que é um bendito ou sei lá o que, doce de leite, diante de tanto carinho, de tanto, de tanto apreço, sabe? Talvez o que vai ser mais agressivo é dizer, não como, não, porque, sei lá, ou assim, não como. Pode ser,
Sim, está entendendo? É a pessoa, é o lugar em que tem aquelas pessoas para te receber. Pensa na tua casa, pensa no teu marido, pensa na tua esposa. Essa minha pergunta lá atrás, querendo insistir nesse ponto, quando eu entendo que no discurso do pastor e doutor Marco Lamarques, lidando com casamento, com relacionamento e identificando quanto tem de egoísmo no ser humano, que a luta do céu é rasgar esse egoísmo da gente. E quando isso vai para dentro do casamento, fica uma lástima quando a gente fica muito agarrado ao próprio eu. E eu não sei, isso compromete a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã. Porque se eu olho para o Cristo, nós vamos ver um Cristo que não fazia a própria vontade, mas a vontade do Pai. Sim. E ele, mas ele não tinha individualidade? Jesus sabia muito bem quem ele era. Sim. Mas quem és tu? Ele sabia quem ele era. Ele ouvia do pai dizer, você é o meu filho. Então, você sabe quem é enquanto mulher? Qual é a sua identidade enquanto mulher? Eu sei tanto quem eu sou que eu não tenho medo de me perder atendendo à satisfação do meu marido. Olha que bacana! Você sabe tanto quem é você enquanto marido que você não tem temor algum de se perder atendendo carinhosamente, amorosamente a sua mulher. Isso é muito bonito, isso é antídoto para a imoralidade, isso é antídoto para qualquer pecado que vá roubar você de ser plenamente feliz, conforme a imagem e semelhança de Deus. Eu creio nisso. Exatamente. Profundamente. Não, eu digo, você não perde a tua individualidade e nem perde o teu valor, pelo contrário, você se valoriza e cresce. Nessa questão dessa comunicação, onde você evita o isolamento emocional e isolamento social, né? E você cresce com isso, porque essa parte que Deus assim, vou conseguir uma companheira para ele, eu vou fazer uma companheira que faz o quê? Ela traz para ele aquela comunicação que ele não tem especialidade ou que ele não conhece. Ela traz e completa. Ele traz para ela aquele nível de comunicação que ela não conhece. Ele completa. E aí fica tão lindo isso, Darleide, porque a gente cresce juntos. Um faz do outro um ponto de apoio lindo, sem usar o outro como objeto. Em vez de ser eu objeto, você. Eu estou olhando a necessidade do outro e eu estou me doando de maneira a não perder a minha individualidade no outro. Isso eu não posso fazer, mas eu estou crescendo individualmente como ser humano. Muito bem. E nós queremos deixar esse recado registrado para você de outra maneira, viu? Nós vamos ainda marcando esse diálogo, marcando essa palavra, até que haja um entendimento, até que haja uma compreensão disso, até que a gente compreenda que ou nós saímos do nosso eu para olhar valorizando o que está fora, o que é o outro, quem é o outro, ou nós vamos continuar insistindo nesse jeito velho de viver e que traz os mesmos resultados. Pastor, como pastor, palestrante, líder religioso, para nós deixarmos assim essa mensagem de maneira clara, nós sempre vamos abordar pelo viés do amor, né? E quando eu trago Jesus assim para essa conversa, demonstrando como ele era abnegado e entregue, sem perder a sua individualidade, eu preciso olhar mais para Cristo para aprender com ele. Exatamente. E ele mesmo disse, aprendei de mim. Sim. Ou seja, vai exigir esforço. O quanto a vida cristã pode me ensinar, o quanto o Cristo pode me ensinar, eu só vou saber convivendo com ele. Então, pode incentivar nossos casais a serem mais cristãos do que simplesmente dizer que são e buscarem mais na fonte, que é Jesus? Então, olha para o Gênesis e você vê como que começou o relacionamento. Começou na presença de Deus e ele continuou na presença de Deus depois. Quando o pecado maculou, entrou, se infiltrou e quebrou isso, ele atrapalhou. Por quê? Não porque o homem mudou o jeito de ver o sexo, não foi isso. Não porque o homem não gostou mais do casamento, não, porque ele se afastou de Deus. E o princípio do amor, da entrega, que é o amor divino, ele deixou de existir por esse afastamento. Então, nós temos que ser resgatados agora para receber esse amor. Então, é praticar a presença de Cristo todo dia na sua vida, para que ele transforme o coração, para que ele mude a sua vida e para que esse egoísmo ele fique cada vez mais fraco e cresça em você uma nova pessoa. Nós precisamos pedir e orar, Darleide, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Essa deveria ser a nossa oração diária, o casal deveria de fazer isso e cada um deveria de fazer isso. Acredito que a prática da oração é algo que muitas vezes nós desprezamos no sentido de
buscarmos a Deus para questões, por exemplo, como do sexo. Mas eu tenho histórias e pessoas que me dizem assim, Darleide, pode contar minha história. Não faço contando nomes ainda, mas quem sabe farei um programa trazendo-os aqui para que eles mesmos contem. Outros casais, como já trouxe de outras vezes, mas sabe casais que tinham dificuldades na área da sexualidade, mesmo, de não conseguirem desenrolar um sexo, e se amavam, mas não tinham alguma coisa, uma dificuldade da mulher, em alguns casos eram da mulher, alguns traumas. E essas pessoas foram buscar ajuda, mas essa ajuda foi além do humano com o profissional, ajuda em Deus. E eu sei dizer para você de casais que enquanto faziam sexo estavam em oração. Pasmem. Mulheres que enquanto estavam disponíveis para o sexo pediam a Deus bênção, pediam a Deus prazer, pediam a Deus que se desse em sua vida aquilo que é promessa, prazer para quando Ele uniu um homem e uma mulher. E eu posso dizer para vocês com alegria, veio. A bênção veio. Foi um tratamento terapêutico, em alguns casos ajudou, mas há casos em que nem isso. Foi de fato uma abertura de alma de um para o outro, uma graça que inunda um homem e uma mulher, uma mente onde flui, vindo da parte de Deus, o que é do Senhor, que é paz, alegria, ânimo, esperança, conforto, bem-estar. A vida cristã é uma vida de bem-estar. E aconteceu. Aconteceu. Então eu quero dizer isso com muito prazer a você. É possível. Busca mais a Deus. Acredite. Fomos feitos para sermos inteiros. Não dá para ser saudável com a vida compartimentada. Nossas emoções precisam estar em harmonia. A música precisa tocar no compasso da mente e do corpo, dos sentimentos e das expressões. Vejo tantas pessoas fragmentadas, desejam, mas não realizam. Amam e não são correspondidas, se frustram, se cansam, estão doentes, estão tristes. Agora ponha tudo isso entre os lençóis. Você acha que é possível ter prazer ali? Cuide-se. Ser feliz não é automático. É preciso cuidados. E por hoje é só. Doutor Marco Lamarques, muito obrigada por sua presença outra vez. Obrigado você por me receber aqui. Darleide, um abraço para esses ouvintes queridos e para essa equipe maravilhosa do Senta Busca. Obrigada. A gente se encontra aqui, né? Na semana que vem. E até lá, uma excelente noite, uma excelente semana. Que Deus abençoe você e seja feliz. Até o próximo.